Bem-vindos, irmãos e irmãs, para juntos nesse dia. O domingo é o dia do Senhor, dia que o Senhor nos congrega, nos reúne para celebrarmos o seu amor e o seu cuidado, porque Ele é o nosso bom pastor. Por isso, nesta alegria e nesse desejo de ouvir a voz do Senhor, iniciemos o nosso encontro de irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos unidos no amor de Cristo. O convite do Senhor para nós é que tenhamos a capacidade de ouvi-lo, de escutá-lo. Por isso, no instante de silêncio, irmãos e irmãs, vamos pedir perdão a Deus pelas vezes que não temos dentro de nós os mesmos sentimentos do Senhor, pelas vezes que falta no nosso coração a misericórdia, a compaixão, pelas vezes que somos egoístas demais, pensamos somente em nós e não sabemos olhar as necessidades dos nossos irmãos. Por isso, com confiança, irmãos e irmãs, cantemos pedindo perdão. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Cristo tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cheio de gratidão no nosso coração, cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus lá nas alturas. E na terra paz a todos. Cristão por Ele é muito amado. Ó Senhor Deus, nós nos louvamos, os bendizemos e adoramos. E nós nos glorificamos e vos damos muitas graças por vós.
que estás eternamente à direita de Deus Pai, tende piedade de nós todos, porque só vós é que sois santo, porque só vós sois o Senhor, e só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo, nosso irmão, porque só vós sois o Altíssimo, em união com o Santo Espírito, na glória de Deus Pai. Oremos. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções, as preces e os pedidos que hoje trazemos no nosso coração. Faça com confiança, meu irmão, minha irmã, o teu pedido. Coloque diante do bom pastor que é Jesus a tua vida, o teu coração e a tua família. Queremos rezar hoje por todas as intenções que foram lidas no início da nossa celebração. Hoje também queremos rezar pedindo a paz no mundo. De maneira especial, rezemos pelo povo da Nicarágua, que está vivendo um momento tão difícil na sua política. De maneira especial, todos aqueles que acreditam em Deus estão passando pela perseguição. Muitos cristãos sendo mortos na Nicarágua. Então rezemos pedindo a paz sobre aquele país, sobre aquele povo. Que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que estão cometendo tantas atrocidades, para que o Senhor tenha misericórdia dos seus corações. E rezemos por nós, pela nossa comunidade, pela nossa paróquia Imaculada Conceição, para que cada vez mais o Senhor nos faça que sejamos ovelhas do seu rebanho. Sede propícios, Senhor, aos vossos servos, e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura do livro de Jeremias. Diz o Senhor: ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: dispersaste as minhas ovelhas e as espaçaste, sem terdes cuidado delas. Vou ocupar-me de vós e castigar-vos, pedir-vos contas das vossas más ações. Oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas de todas as terras onde se dispersaram, e as farei voltar às suas pastagens, para que cresçam e se multipliquem. Dar-lhes-ei os pastores que as apacentam, e não mais terão medo nem sobressalto, nem se perderá nenhuma delas. Oráculo do Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para David um rebanho justo. Será um verdadeiro rei e governará com sabedoria. Há de exercer no país o direito e a justiça. Nos seus dias Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é meu Pai.
nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Nada me faltará, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus, vos aproximastes dele, graças ao sangue de Cristo. Cristo é, de facto, a nossa paz. Foi ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, anulando pela imolação do seu corpo a lei de Moisés com as suas prescrições e decretos. E assim, de uns e outros, ele fez em si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz reconciliou com Deus uns e outros, reunidos num só corpo, levando em si próprio a morte à inimizade. Cristo veio anunciar a boa nova da paz, paz para vós que estáveis longe e paz para aqueles que estavam perto. Por ele, uns e outros podemos aproximar-nos do Pai, num só Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: Vinde comigo para um lugar isolado
e descansai um pouco. De fato, havia sempre tanta gente a chegar e a partir, que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, que eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, irmãos? Meus amados irmãos e irmãs, neste domingo nós somos convidados a olhar para uma figura importante que hoje a liturgia traz ao nosso coração. E a imagem e a figura que hoje o Senhor nos convida a olhar é a imagem do pastor. Do pastor é aquele que olha para as suas ovelhas, que olha para as necessidades delas, que olha o mais profundo dos seus corações. E quando nós olhamos para a imagem do pastor, nós precisamos saber aonde nós precisamos olhar. Porque o verdadeiro pastor é aquele que tem a capacidade de dar a sua vida pelas suas ovelhas. Sabemos, irmãos e irmãs, que na história do povo de Israel, o povo de Israel tiveram muitos pastores, muitos que foram escolhidos, eleitos para conduzir o rebanho, para conduzir o povo de Israel no caminho do Senhor. E sabemos que nem todos foram capazes de serem verdadeiros pastores. Teve aqueles que foram mercenários, aqueles que muitas vezes não se importaram com as ovelhas, mas se importaram consigo mesmo. Por isso hoje, irmãos e irmãs, quando nós olhamos a primeira leitura, nós percebemos isso. O profeta Jeremias, ele se levanta diante das injustiças, diante de tanta escravidão que o povo de Israel estava passando. Por quê? Porque aqueles que estavam à frente, aqueles que foram chamados a serem pastores, não estavam sendo bons pastores, mas estavam sendo mercenários. Estava vendendo para ganhar vantagem para si mesmo. Por isso o profeta vai dizer: olha, um dia o Senhor enviará um verdadeiro pastor, e ele vai vir da casa de Davi, ele virá da descendência de Davi, e ele vai trazer a paz, ele vai cuidar do seu povo, ele vai estabelecer a paz e a justiça. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a profecia do profeta Jeremias, em quem, ou melhor, quem nós conseguimos enxergar na profecia de Jeremias? Ele virá da descendência de Davi, ele será o príncipe da paz, e ele trará a justiça para todos nós. Quem é essa pessoa? Jesus. Jesus é aquele que é o chamado o príncipe da paz. Ele vem para ser o verdadeiro pastor. Ele vem para trazer a justiça. E a justiça de Deus não é igual à justiça do Antigo Testamento. Lembre na lei de Italião como era a justiça do Antigo Testamento: olho por olho e dente por dente. Não é assim? Olho por olho e dente por dente. Agora em Jesus, qual é a justiça? Ou qual é de fato aquilo que o Senhor veio trazer para nós? A justiça de Jesus se chama misericórdia. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para a primeira leitura, nós percebemos que o Senhor trará e mandará um verdadeiro pastor para as suas ovelhas. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós enxergamos quem de fato é o verdadeiro pastor.
Olha que interessante, irmãos e irmãs. Às vezes na nossa vida nós pensamos assim: Padre, eu sou cristão, eu sou católico. Ou eu posso dizer: ah, Senhor, eu sou padre e eu preciso ter vida boa, e eu preciso ter um descanso, eu preciso ter as regalias, porque, Padre, eu vou à missa todo domingo, Padre, eu rezo todos os dias. Não é assim? Olha que interessante o Evangelho para nós. Jesus, percebendo, os discípulos estavam voltando da sua primeira missão. Eles estavam felizes, radiantes, porque fizeram muitas coisas em nome de Jesus. Mas o Evangelho vai dizer que eles estavam... Vamos lá, gente, me ajudem. É porque o padre participou do retiro, era muita gente aqui, então a cabeça do padre estava muito, né? Então vamos lá, me ajudem. Os discípulos estavam cansados, não é assim? Nós também passamos e sentimos o cansaço. Quem de nós? Não é assim? Tem dia que ele fala assim: ai, seu padre, queria tanto estar na minha cama ainda, não é? A hora que a gente acorda e fala assim: meu Deus, tem que levantar para trabalhar, para fazer o breakfast, não é assim? Nós falamos: ah, seu padre, mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos já está bom, não é? Mas é assim. E os discípulos estavam cansados. E Jesus, o que Jesus faz? Jesus pega os discípulos, coloca numa barca e vai para o outro lado, não é assim? E aí, quando eles chegam do outro lado, quem está lá? A multidão. Eles estavam indo para descansar, eles estavam indo para estar com o Senhor. Mas de repente, quem está do outro lado? Uma multidão que precisa de auxílio, de cuidado, de carinho, que precisa de um verdadeiro pastor. Por isso, meu irmão, minha irmã, aonde nós encontramos a força e a coragem para continuar a nossa vida? Quando nós temos a capacidade de olhar para aquilo que Jesus quer nos ensinar. Jesus poderia dizer: olha, multidão, vão embora, porque eu preciso dar descanso aos meus discípulos. Eu preciso dar descanso aos apóstolos que trabalharam muito, que fizeram muito. Qual foi a atitude de Jesus? Jesus, a primeira atitude dele qual foi? Jesus teve a capacidade de ver aqueles homens. Ele viu. O Papa Francisco hoje na Praça São Pedro, no Ângelus, ele diz que Jesus teve 3 atitudes, 3 verbos Jesus usou. Jesus viu, Jesus teve compaixão deles e Jesus ensinou a cada um deles. Por isso, meu irmão, minha irmã, não é só Jesus que é o pastor. Jesus também confia a nós o pastoreio, a sua família, os seus filhos, os seus netos. Você também é responsável. Todo aquele que é responsável, nós também somos convidados a ser o pastor. O pastor é aquele que tem a capacidade de mostrar o caminho, de ensinar o caminho, de direcionar as pessoas no caminho certo. Por isso, meu irmão, minha irmã, precisamos ter a capacidade de olhar para o coração do outro. Às vezes, qual é a grande tentação que nós corremos? Nós somente enxergamos aquilo que o outro fez de ruim. Ah, seu padre, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Às vezes, irmãos e irmãs, nós fazemos a pessoa se tornar não um filho de Deus, mas o pecado que ele cometeu. Por isso, meu irmão, minha irmã, o pastor é aquele que tem a capacidade de olhar para o coração do outro. E olhar para o coração do outro não é olhar para o pecado que o outro fez, não é olhar para o limite do outro, a tentação do outro, mas é a capacidade de olhar a necessidade que está depois, além daquilo que nós conseguimos enxergar. Não sei se acontece aqui em Unipeg, mas no Brasil é assim. Às vezes, quando nós vemos um irmão nosso escorregar na vida ou errar na vida, às vezes nenhum está ali para estender as mãos.
Nenhum é capaz de ir lá e dizer: meu irmão, coragem, vamos lá, estou contigo, levante, comece de novo. Às vezes é muito mais fácil nós pisarmos no outro, não é assim? Ou defamarmos o outro, ou dizermos mal do outro, do que termos a capacidade e a coragem de ter o mesmo coração de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa liturgia desse domingo, é isso que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer colocar dentro de nós os seus sentimentos. E quais são os sentimentos de Jesus? O sentimento de misericórdia, o sentimento de compaixão. E ter compaixão significa entrar na dor do outro, sofrer com o outro, ir ao encontro do outro. Por isso, meu irmão, minha irmã, ser pastor não é ter regalias, mas ser pastor é ter a capacidade de viver aquilo que o Senhor viveu. Aqui está o verdadeiro pastor. O pastor que não quis usar da gordura das suas ovelhas, mas um pastor que se esvaziou de si mesmo para que as suas ovelhas pudessem crescer cada vez mais. Por isso, meu irmão, minha irmã, aprendamos uma coisa: a nossa vida, ela só cresce. Nós só podemos crescer e amadurecer quando o nosso coração é capaz de ouvir a voz do pastor. E quando nós ouvimos a voz do pastor, nós somos capazes de fazer a mesma coisa que ele fez, de termos a capacidade de ver, de ter compaixão e, além do mais, de dar aos nossos irmãos a oportunidade de conhecer a verdade que se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, a pergunta que hoje devemos fazer a nós, e a resposta que devemos dar a Deus é esta: será que nós estamos ouvindo a voz do pastor? Será que nós estamos, irmãos e irmãs, aprendendo dele o caminho certo para fazer a mesma coisa que ele fez? Olha que interessante, Jesus é aquele que durante os 3 anos da sua missão ensinou os seus apóstolos para quê? Para que os apóstolos depois pudessem continuar a missão de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, a nossa vida nesse mundo não é um por acaso. Ah, seu padre, a minha vida já está predestinada. Eu caí nesse mundo e vim aqui somente para sofrer. Não. Você veio neste mundo, irmãos e irmãs, para ser um sinal, para se tornar a imagem e semelhança de Deus, para ser como o bom pastor, para experimentar a gratuidade, a misericórdia de Deus, para que depois eu e você tenhamos a capacidade de fazer a mesma coisa. Por isso, meu irmão, minha irmã, ser cristão, nós não podemos dizer somente com a boca. É fácil dizer: padre, eu sou cristão. Por isso Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, chegará ao reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Por isso, meu irmão, minha irmã, esta é a pergunta que precisamos fazer a nós: estamos fazendo a nossa vontade ou a vontade do Pai do céu? Porque muitas vezes a nossa vontade, qual é? Ah, padre, não me agradou, joguemos fora. Não está no meu grupo, descartemos ele. Não fez a minha vontade, não presta para nada. É uma pessoa incapaz. Não. Fazer a vontade de Deus significa dar ao outro uma nova oportunidade de um novo recomeço. Por isso o pastor é esse. Não é assim que Jesus vai dizer: olha, vou deixar as minhas 99 ovelhas aqui e vou atrás daquela única perdida do meu redil. Por isso, meu irmão, minha irmã, na tua casa, na tua família, você também é convidado a ir ao encontro dos irmãos, não para mostrar a si mesmo, mas para mostrar a verdade que é Jesus. Por isso, não tenha medo, irmãos e irmãs, na tua casa, na tua família, seja um sinal de um bom pastor. E o pastor é aquele que não quer a vida fácil, a vida boa,
mas o pastor é aquele que tem a capacidade de dar a sua vida pela alegria e pela ressurreição dos outros. Por isso, coragem, irmãos, força, que o Senhor encoraje o nosso coração e nos dê a capacidade, primeiro, de aprendermos dele, primeiro, e viver aquilo que aprendemos da sua graça, do seu amor e da sua infinita misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Confiança, irmãos e irmãs, juntos professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, para que a Igreja e os povos da terra escutam e sigam o verdadeiro pastor, que quer salvar todos os homens, dizendo com fé: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que a Igreja Santa, nossa Mãe, glorifique o nome de Jesus, o seu pastor, e anuncie em toda a parte o Evangelho, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que os governantes e as autoridades exerçam com a justiça as suas funções e velem pelo bem de todo o povo, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que Jesus, o Mestre que sabe instruir, se compadeça das multidões que o não conheçam e venha ensinar-lhes a verdade, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que o mundo novo, inaugurado por Cristo, sem classes, sem divisões e sem fronteiras, seja a meta para onde caminha a humanidade, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que as nossas comunidades paroquiais vivam em união com os pastores que Deus lhes deu, os amparem, com eles trabalham e por eles rezam, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos por todos os pastores, para que sejam dignos de vós e pelas ovelhas do rebanho que lhes confiastes, para que tenham fome das vossas palavras, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levasses à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre e em toda parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo, que nos enviastes Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Irmãos, é você. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos de vosso servo José Maria Ferreira, falecido em França, a quem chamastes para vós, configurando com Cristo na morte, com Cristo ele tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos lembrar de nossos parentes e amigos já falecidos. E por todas as intenções que colocamos diante do altar no início dessa nossa Eucaristia, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu castíssimo esposo São José, os bem-aventurados apóstolos, também com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier, Santa Maria Madalena, cujo dia hoje nós celebramos, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração, Senhor, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. É Jesus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não consigo minha pereza curada, dizer uma palavra expressada. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste nesses divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os nossos irmãos ministros, para que recebam o envio. É bonito nós percebermos, quando nós vemos receber nosso Senhor e receber o envio, vocês também estão sendo sinais de um pastor, porque vocês estão levando o cuidado, o carinho para o coração daqueles que não podem. Por isso, essa é a missão. Ser pastor significa cuidar do outro. Então, ao levar nosso Senhor para esses nossos irmãos enfermos, lembre de uma coisa: da mesma maneira que o teu coração é cuidado e alcançado pela graça de Deus, vocês estão fazendo a mesma coisa. Por isso, força e coragem. Esta é uma bela missão, uma linda missão que Deus os confiou a cada dia. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus, Pai de amor e bondade, abençoa essas nossas irmãs e esse nosso irmão que leva a presença do vosso Filho aos nossos irmãos enfermos, para que esses nossos irmãos possam experimentar a compaixão de Jesus, a sua misericórdia que alcança e visita os seus corações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vão em paz. Podemos nos assentar, irmãos? De maneira especial, o Padre quer agradecer, todos aqueles que nos ajudaram no nosso encontro, no nosso retiro com os nossos irmãos que moram na Bélgica, Itália, França, Londres, e também o Monsenhor e a irmã Juliana que vieram do Brasil. Então, desde já, Deus lhes pague pelo apoio, pelo suporte, todos aqueles que nos ajudaram em acolher as suas casas, que fizeram as comidas, que trouxeram um bolo, um pastel de nata. Então, desde já, Deus lhes pague por todo o carinho. Eles foram embora muito agradecidos. Eles diziam quando iam embora no aeroporto: Padre, a comunidade de vocês é uma comunidade que soube e sabe nos acolher. Então, desde já, Deus lhes pague pelo carinho e por todo o apoio que faz e nos ajudam para continuar a nossa missão. Então, graças a Deus, todos já chegaram em casa. Os últimos que chegaram foram os de Londres. Eles foram quinta-feira, mas na hora que chegaram em Vancouver, o voo foi cancelado pelo motivo da chuva, tempestade. Aí ficaram um dia em Vancouver, depois voltaram para o aeroporto, aí tiveram que ir para Calgary e Calgary, Londres. Então eles chegaram ontem lá em Londres. Então foram os últimos. Eu disse assim para o Padre Patrick: vocês fizeram o tour pelo Canadá, Vocês não perderam nada, ganharam, conheceram um pouco o Canadá. Vancouver, Calgary, tá? Então, graças a Deus, já estão nas suas missões. Então, o Padre quer dizer que o boletim já está pronto, e no meio do boletim nós temos duas folhas. A primeira é o agradecimento da Comissão do Espírito Santo do Ramsey, que é pelo sucesso. Então eles estão aqui dizendo o agradecimento pelo apoio e pela ajuda de toda a nossa comunidade. E o segundo vai um jantar que eles vão fazer no dia 22 de setembro. Mas Padre, nem acabamos julho, Então eles só quiseram já avisar a comunidade e deixar a comunidade já ciente dessa data. Então, só para que a gente tenha essa data, então eles vão fazer um jantar de espaguete, Um jantar italiano, Como diz, preghiamo, Signore. Então, nesse dia 22 de setembro, eles vão ter um jantar de espaguete à moda italiana, Nós vamos mangiare, Então,
Todos estão convidados. Se você quiser comprar a sua entrada, só entrar em contato. Aqui no final tem o telefone dos nossos irmãos da Comissão do Espírito Santo. Mas padre, por que eles já estão fazendo isso? Porque eles já estão angariando fundos para a festa do Espírito Santo do ano que vem, tá? Então toda a ajuda da nossa comunidade é para a preparação da festa do Espírito Santo de 2019. Lembrando que as nossas missas, terça, quarta, quinta e sexta, é às 10 horas da manhã. Lembrando que nesta quarta-feira nós temos missa às 10 horas aqui e às 11 horas no Lar Santa Isabel. Então todos estão convidados a participar conosco. E o padre também comunica que o nosso ofício, a nossa secretaria já está encerrada, desde sexta-feira até o dia 25 de agosto, tá bom? Então se você precisar, é só usar o telefone de emergência. Então durante esse tempo, a nossa secretaria, o nosso ofício está encerrado, né? Até a nossa secretária precisa de férias também, né? Todos nós precisamos de férias, de descanso. Então é o tempo também dela também ter o seu descanso e as suas férias, tá bom? Desde já, Deus os pague por tudo. Nos coloquemos em pé, irmãos e irmãs, para recebermos a bênção final. O Senhor esteja convosco. Que por intercessão de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos e irmãs, ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Um excelente domingo e uma boa semana a todos.